Olá! Dando continuidade ao nosso assunto de termologia, iremos falar sobre os processos de transferência de calor. A transferência do calor de um ponto até o outro pode se dar através de três processos, que são a condução, a radiação e a convecção. A condução do calor só pode ocorrer através de um meio material. Ela não leva em conta o movimento do próprio meio. Ela ocorre tanto em fluidos como em sólidos, sob o efeito de diferença de temperatura. Assim, quando colocamos sobre uma chama uma panela com água, o calor se transmite da chama à água através da parede metálica da panela por condução. Da mesma forma, uma barra metálica pode conduzir o calor através de suas partículas de uma extremidade até a outra. O sentido do fluxo de calor se dá sempre da extremidade à temperatura mais alta para a extremidade de temperatura mais baixa. A quantidade de calor transportada durante um intervalo de tempo é proporcional à diferença de temperatura, que é dada pela temperatura final menos a temperatura inicial. Isto quer dizer, por exemplo, que a água ferverá mais depressa se a temperatura da chama for mais alta. O fluxo de calor será inversamente proporcional à espessura da chapa metálica. Quanto mais espesso o fundo da panela, por exemplo, mais tempo levará para ferver a água. Quanto maior o comprimento da barra metálica, mais tempo levará para que a outra extremidade seja aquecida. Além disso, o calor trocado será proporcional à área A através da qual o calor está fluindo. No exemplo considerado, a área do fundo da panela. Além disso, a quantidade de calor será proporcional ao tempo decorrido. Podemos, então, calcular o fluxo térmico através da expressão mostrada na figura, onde K é uma constante de proporcionalidade característica do meio condutor, que se chama de condutividade térmica do material. K é maior que zero. O sinal negativo exprime o fato de que o calor flui de temperaturas mais altas para temperaturas mais baixas. Assim, se o gradiente de temperatura é negativo, a corrente térmica é positiva. Muitas vezes, o K é chamado também de coeficiente de condutividade. Cada material possui o seu valor. Alguns materiais são mais condutores, outros são menos condutores, ou até isolantes. Os metais costumam ser bons condutores de calor, enquanto o isopor, a lã de vidro, a borracha, o amianto, a madeira, são maus condutores. Podemos dizer que são isolantes térmicos, não conduzem calor. Os líquidos, como a água, são geralmente maus condutores de calor, embora possam transmiti-lo por convecção. Os melhores isolantes térmicos são os gases, como o ar. Embora o tecido de roupas e cobertores isole termicamente, o que mantém melhor o calor do corpo são as camadas de ar que ficam presas entre as camadas de tecido, dificultando também as perdas por convecção. Vamos ver como é que é o fenômeno da convecção. A figura mostra três situações onde ocorre convecção térmica. Uma geladeira, uma sala de estar com o ar-condicionado ligado e fluxos de magma no interior da Terra, precisamente no manto. A convecção ocorre tipicamente num fluido e se caracteriza pelo fato de que o calor é transferido pelo movimento do próprio fluido, que constitui uma corrente de convecção. Um fluido aquecido localmente, em geral, diminui de densidade e, por conseguinte, tende a subir sob o efeito gravitacional, sendo substituído por um fluido mais frio, o que gera naturalmente correntes de convecção, mas elas também podem ser produzidas artificialmente, com o auxílio de bombas ou ventiladores. Os ventos, as correntes marinhas, a circulação de água quente no sistema de aquecimento central são exemplos de correntes de convecção. Em uma geladeira, o fato do congelador estar posicionado na parte de cima faz com que o ar mais frio se torne mais denso e tenda a descer. Enquanto esse ar desce, ele retira o calor dos alimentos que encontra e, nesse tempo, o ar quente das partes inferiores da geladeira tende a subir. Em contato com o congelador, ele esfria e o processo continua. Podemos então dizer que a convecção é um processo de transmissão de calor através do deslocamento de massas de fluidos, líquidos ou gases. Veja o que acontece no interior da Terra. Os movimentos termoconvectivos acabam funcionando como motor da dinâmica das placas litosféricas,
e criando zonas de subducção ou zonas de afastamento, como as dorsais oceânicas. Eu vou deixar na pasta um vídeo ilustrativo sobre essa situação. Este motor tem como consequência a movimentação das placas na superfície da Terra. Ele moldou e continua moldando a situação geográfica do nosso planeta. Acompanhe esta simulação. Os movimentos termoconvectivos no núcleo externo da Terra também são responsáveis pela manutenção do nosso campo geomagnético. Este campo tem importância fundamental na manutenção da vida na Terra. Ele nos protege dos ventos solares e sua radiação ionizante, capaz de matar os animais e os vegetais na sua superfície. A interação entre os ventos solares, o campo magnético e a atmosfera também é capaz de apresentar espetáculos lindíssimos, como é o caso das auroras. As correntes de convecção na atmosfera, além de capazes de influenciar no nosso clima, também apresentam espetáculos lindíssimos. Veja o vídeo ilustrativo que eu vou deixar na pasta. Em um dos nossos últimos vídeos, eu mencionei que iria explicar o que aconteceu nesta lagoa, em que ela explodiu, matando cerca de 1.700 pessoas e boa parte da fauna local. Embora não se tenha certeza ainda sobre as causas dessa explosão, é possível que ela esteja relacionada com os fenômenos termoconvectivos. Vamos entender um pouco. Devido aos processos termoconvectivos, como foi explicado anteriormente nas outras aulas, quando a água se congela, o gelo permanece na superfície, porque é menos denso do que a água. O gelo continua a se formar na superfície, enquanto a água próxima do fundo da lagoa permanece a 4 graus Celsius. Se isso não acontecesse, peixes e outras formas de vida marinha não sobreviveriam ao inverno. A explosão de lagoas não é incomum. Acredita-se que ela aconteça pela liberação repentina e mortal do gás dióxido de carbono. Foi o caso do Lago Niões em agosto de 1986. O lago situa-se em Camarões, país da floresta tropical da África. Mais de 1.700 nativos de Camarões morreram nesse evento. Em uma zona temperada, ocorrem significativas variações de temperatura durante o dia, durante o ano. Por isso, imagine o sol se pondo no começo da noite. Quando cai a temperatura da água superficial, por causa da ausência da luz solar, o processo de afundamento tende a misturar as camadas superiores e inferiores da água. Neste lago de Camarões, porém, este processo não ocorre devido a duas características. Primeiro, os lagos são muito profundos, de modo que é difícil misturar as várias camadas de água a uma distância vertical tão grande. Esse fator resulta também em uma pressão muito grande no fundo do lago, de tal forma que uma grande quantidade de dióxido de carbono das rochas do local e das correntes profundas se dissolve na água. Em segundo lugar, os dois lagos ficam situados em uma região equatorial de floresta tropical, onde a variação da temperatura é muito menor do que em zonas temperadas, o que resulta em pouca força motora para misturar as camadas de água nos lagos. A água próxima do fundo do lago permanece lá por muito tempo e coleta uma grande quantidade de dióxido de carbono dissolvido. Na ausência de um processo de mistura, esse dióxido de carbono não pode ser trazido à superfície e liberado com segurança. Continua simplesmente a aumentar de concentração. Se a água carregada de dióxido de carbono for trazida à superfície, onde a pressão é muito mais baixa, o gás expande e deixa a solução rapidamente. Uma vez que o dióxido de carbono deixa a solução, bolhas sobem pela água e causam mais mistura das camadas. A razão para a repentina liberação do dióxido de carbono não é conhecida. Ela permanece uma área de pesquisa. Após a liberação do dióxido de carbono, este permaneceu próximo ao solo, porque o dióxido de carbono é mais denso do que o ar. Assim, uma camada de dióxido de carbono se espalhou pelo terreno em torno do lago,
representando um gás sufocante, mortal para todos os seres humanos e animais no seu percurso. Outro fenômeno curioso associado com as correntes de convecção é a deformação das chamas, a deformação do fogo em uma vela, por exemplo. A corrente convectiva acaba deformando o fogo, mostrando para a gente a imagem que estamos acostumados. Mas como seria o fogo na ausência das correntes convectivas, ou seja, onde a gravidade é zero? Bom, na ausência da gravidade, não existe a possibilidade de se formarem correntes convectivas. Esta é a imagem da combustão do etileno numa estação da NASA onde a gravidade é zero, consequentemente, onde não há correntes convectivas. Veja a forma do fogo. Para fechar esse assunto, vamos estudar a irradiação térmica. O calor do Sol percorre milhões de quilômetros até chegar à Terra. Essa propagação não se dá por condução nem por convecção. Nesse trajeto, o calor se propaga no vazio, por irradiação, isto é, através de ondas. Podemos perceber a irradiação em outras situações. Você sente o calor que vem de uma fogueira acesa, mesmo não encostando nela. Todos os objetos irradiam calor o tempo todo. Seu corpo mesmo está irradiando nesse exato momento. Quando a temperatura de um corpo é constante, é porque existe um equilíbrio entre o calor recebido e o calor irradiado, ou cedido, por condução ou por convecção. A estufa de plantas é um interessante exemplo de radiação do calor. O vidro permite que o calor do Sol entre e atinja as plantas. Esse calor é absorvido pelas plantas e pelos demais objetos da estufa e irradiado em forma de outras ondas, que não conseguem atravessar o vidro. O calor permanece então dentro da estufa, favorecendo o crescimento das plantas. A nossa atmosfera exerce um papel parecido com o vidro da estufa do exemplo anterior. Ela retém o calor proveniente da irradiação do Sol. Porém, nem todo esse calor fica retido próximo à superfície. Uma parte dele, cerca de 30%, é devolvido para o espaço. Esse é o chamado efeito estufa. Este efeito, quando ocorre de maneira natural, pode ser benéfico para a vida na Terra. Na verdade, nas concentrações atuais, ele viabiliza a nossa existência. Porém, quando esses gases do efeito estufa, chamados GEs, se acumulam de maneira descontrolada próximo à superfície da Terra, isso pode representar um perigo para a nossa vida. Há décadas, numerosos trabalhos científicos têm detalhado o aumento da temperatura da Terra e os resultados subsequentes, como o derretimento das calotas polares e a mudança no clima com seus efeitos sobre a vegetação. A vida na Terra depende de um delicado equilíbrio que mantém a temperatura global dentro de uma estreita faixa de variação necessária para a nossa sobrevivência. Esforços têm sido realizados para se tentar criar um modelo que atenda a perguntas do tipo: quais fatores precisam estar em equilíbrio para manter a temperatura constante? Este problema é relativamente simples enquanto um corpo é pequeno e não está em combustão ou outro processo rápido. Nenhuma variação significativa de temperatura ocorre entre seus diferentes pontos. Mas quanto a um corpo gigantesco como a Terra, é claro que nenhuma temperatura única descreve todo o planeta. Sabemos que é verão na Austrália quando é inverno no Canadá. As calotas polares de gelo claramente possuem temperaturas diferentes das regiões tropicais. Variações também ocorrem dentro de um único grande volume de água como o oceano. A temperatura varia grandemente com a altitude em uma região relativamente local. Então, quando falamos da temperatura da Terra, referimos-nos à temperatura média da superfície, levando em consideração as variações através da superfície. É esta temperatura média que gostaríamos de calcular ao construir o modelo estrutural da atmosfera. A atmosfera, como foi falado, desempenha um papel fundamental no equilíbrio de energia que determina a temperatura média. Um dos componentes importantes do problema do aquecimento global é a concentração de CO2 na atmosfera. O dióxido de carbono desempenha um papel importante na absorção da energia e na elevação da temperatura da atmosfera. Para mais informações confiáveis sobre o aquecimento global, consulte painel intergovernamental sobre mudanças climáticas.